A paz, meus irmãos queridos. Nós agora também já chegamos nesse domingo, um dia lindo, essa solenidade de Pentecostes. Mas antes de iniciar, quero mandar um carinho especial que eu tenho ao Bispo Dom Luiz Carlos, aqui da Diocese de São Carlos, e Dom Marcos Tavone, que está em São... Nossa, o nome é difícil, hein? É difícil. É Bom Jesus do Gurgel, Piauí. A família, ele era daqui, mas agora ele é bispo lá. E são os dois bispos que eu tenho mais amizades, que eu posso falar mais e gosto muito. Um abraço. O evangelho desse domingo, tanto a primeira leitura da celebração da Eucaristia, a segunda, vão focar muito no Espírito Santo de Deus. O dia que Jesus aparece entre os discípulos para dar para eles mais um sopro de vida, uma recriação. O que é soprar e dar o Espírito, se não recriar? Por que recriar? Porque o homem estava perdido, por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Os pecados nos afastaram de Deus. Perdemos a vida eterna. Perdemos aquele espírito de santidade, de filhos de Deus, não é? Por causa dos pecados. Os pecados nos afastam de Deus. Nós podemos ter uma escolha aqui nesse mundo, entre o bem e o mal. E não é que às vezes escolhemos o mal porque o mal é muito bom, é gostoso. Existem pecados que é uma delícia, né? Só que te leva às trevas. Então temos que ter o discernimento. E quem dá para nós esse discernimento é o Espírito Santo através da nossa fé. Mas como o homem estava tão desorientado, perdeu a identidade que tinha com o Pai Criador. E o Pai, por seu amor, por sua misericórdia infinita, envia o seu Filho nesse mundo, porque olhou para nós e falou: não pode, como eu amo o homem, eu o criei, depois que eu o modelei, eu soprei para ele o espírito de vida. Ele está perdendo esse espírito. Não é bem assim que Deus falou, é claro, mas se resume um pensamento rápido assim. Mas o homem se perde. O homem se perde demais porque começa a amar as coisas do mundo mais do que a Deus. Começa a servir o mundo e aí perde a vida eterna. E a nossa vida não é nessa terra. A gente vive aqui muito pouco tempo, não é? Depois teremos a promessa que fez Deus e que fez Jesus Cristo, a vida eterna, a felicidade sem fim, eterna. É para isso que fomos criados. Então Deus manda o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa terra, para nos salvar. Quem poderia pagar por nossos pecados, senão o Filho de Deus, Deus mesmo, que vem e anuncia essa boa nova, para nós e nos dá o Espírito Santo. Pentecostes, vamos celebrar isso, que depois de 50 dias da ressurreição do Cristo, depois aparece aos apóstolos, sopra sobre eles e fala: recebam o Espírito Santo. Jesus vem nos recriar, dar para nós, para o ser humano, outra vez a vida divina, recriar,
salvar o que estava perdido. O que eu quero deixar é essa boa notícia. Para quem se acha perdido com as suas coisas, pode ser pecados, sofrimentos, cada um tem a sua história. Se voltem para Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Já pagou por nossos pecados. Deus o envia aqui e Ele sofre, Ele morre numa cruz feito qualquer bandido, o próprio Deus. Passa por sofrimentos horríveis, mas o Pai o ressuscita e o faz Quírios, Senhor de todas as coisas do céu e na terra, Senhor da vida e da morte, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Essa é a nossa esperança, meus queridos irmãos. Eu acho que nesse tempo aqui, não acho, eu acredito, devemos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, porque Jesus Cristo fala, tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos dará. Pedimos então ao Pai que Jesus Cristo, nos defenda dos pecados que nos levam à morte. Nos dê o Espírito Santo que nos conduz à vida e vida eterna. Nos recrie, nos torna filhos de Deus de verdade. Para isso, devemos pedir a Deus que nos ajude nesse sentido. Porque você perde o Espírito, você perde o discernimento, você perde o oriente, você não sabe o que é bem e o que é mal, e vai por qualquer caminho que pode te levar longe de Deus.